Qual que é a vantagem de uma taxa pré sobre uma taxa curta? O que é? É que se numa taxa longa, se sobe a taxa de juros, o preço do título cai. Então, o efeito renda é negativo, né? Então, o que acontece? Quando você tem efeito renda negativo forte com a taxa de juros, você consegue ter uma taxa de juros básica mais baixa. Então, se você começasse a só alongar prazos, aquela ideia que você falou no começo, não pôr a poupança de um mês só, você começaria a fazer com que as taxas todas baixassem. Especificamente agora, no caso, assim, a taxa pré, quer dizer, essa taxa pré que você fala agora, que não vai mudar de 5 anos, estava em 11% no começo do governo, de 11 e um pouco, e agora está 10 e um pouco, quer dizer, em um ano e pouco, baixou 1 ponto percentual. Para uma taxa pré, uma taxa pré está razoável. Está razoável. E a taxa, por exemplo, para 3 anos, está em 9 e poucos por cento. Quer dizer, então você poderia falar, um prazo de 6 meses, a taxa pré oscila menos, né? Tanto. Eu acho que prazo... Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma pergunta selecionada no portal. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode mandar a sua pergunta. Priscila. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Chico Serrito, ele é de Florianópolis, e ele diz, para não penalizar o pequeno poupador e o financiamento habitacional, uma alternativa para a redução da rentabilidade da poupança não poderia ser a redução da liquidez desse tipo de aplicação? Ele dá uma sugestão, rentabilidade trimestral em vez de rentabilidade mensal, ele pergunta. Uma das coisas que já foi falada aqui, no passado ela já teve uma periodicidade diferente de correção, né? E é que, vamos dizer, na época da hiperinflação, o grande rendimento da poupança não era os 6% de juros. O grande rendimento era a atualização monetária dela, a correção monetária, né? Eu acho que para um período trimestral já daria para começar a ficar mais tranquilo e daria até para fazer taxas diferenciadas. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa. Eu acho que assim, prazo concordo, trimestral, semestral, né, assim, para incentivar as pessoas a pouparem. Quiser usar como conta corrente, você usa, mas prazo longo. Segundo, simplificar, sabe, complicam, sabe, toda essa burocracia, coisa, tem que ser um sistema simples, depositou tantos por cento, você já sabe. Não é 0,5%. Na abertura você falou desde 1981. A poupança é de 1861. Foi. 120 anos só de erro. 120 anos não é nada. Agora, o interessante é esse negócio da poupança e taxa de juros, que quando a poupança era trimestral, virou mensal. Quem depositava no segundo mês recebia 2/3 da remuneração. Só que o Banco Central, o BNH, que cuidava na época disso, ele não tinha noção de juro composto. Então ele criou uma fórmula X, que se você depositasse todo mês, no último mês da caderneta de poupança, você conseguia uma remuneração equivalente aí a correção monetária, mais 20%, 21%. Bom, você tem mais uma pergunta? Temos. O João Paulo Pereira, de São Paulo, pergunta, se houver uma modificação na rentabilidade da poupança, certamente quem tem aplicação vai reagir. Quais são as reações que podem ser esperadas? Bom, eu acho que reação financeira, sabe, todo dia todo mundo tem. Quer dizer, um rende mais, você muda a tua aplicação para outro foco. Quer dizer, eu acho que a boa gestão do sistema faria com que você deixe um diferencial em que a simplicidade e a isenção tributária compensem. Quer dizer, se vamos supor, um CDB tem liquidez tanto tempo, mesma liquidez, menos imposto, menos taxa de administração e um pouquinho mais pela simplicidade e meio de pagamento. Eu acho que tem que ser isso. Quer dizer, na margem, eu acho que o risco e o grande freio é muito mais político do que técnico, né, financeiro. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje discute as mudanças na caderneta de poupança e a queda da taxa básica de juros, a Selic. Recebemos em nosso estúdio o economista Roberto Trosser, ex-economista-chefe da Febraban,
e o economista-chefe do Secov de São Paulo, Celso Petrucci. Estava marcado aqui, convidado também um representante, o Márcio Percival, da Caixa Econômica Federal. No final da noite, nós somos comunicados aí, sem maiores explicações, que ele não poderia vir. Então ficou faltando essa parte. Nesse segundo bloco, vamos tentar responder para onde vai caminhar a poupança no país. Então, veja bem, a gente tem hoje os fundos de pensão, nós temos os planos aí individuais de pensão de prazos mais longos, nós temos os títulos do Tesouro, nós temos diversas modalidades de fundo. Trouxa, você acha que o poupador brasileiro hoje, na média, ele já tem a sofisticação de não precisar depender exclusivamente da poupança? Sim, para poupar você tem muitos instrumentos e para fazer funding você também tem. Você não precisa, assim, o pequeno poupador, o Celso bem lembrou, a poupança é importante. Não só, o Nakano naquele vídeo antes ressaltou, não só como instrumento de reserva de valor, mas para transferência. Então eu acho que você tem que ter isso para o pequeno, e eu acho que se a taxa é 6% ou 4%, não é uma diferença materialmente relevante. Então, mas vamos pegar um ponto aqui. Vamos pegar um ponto. Você pega todo o plano de pensão aí, quer dizer, quando você faz a poupança, parte da poupança é para a conta corrente, digamos assim, do pequeno. Mas parte é para você guardar para uma aposentadoria futura, para um sistema de previdência que não é dos melhores aqui. Sim. Com uma taxa inferior a 6,5% ao ano, você acha que quem guardar na poupança vai ter assegurada a sua aposentadoria? Sim. Você vê que nos outros países assim, que tem história assim, de poupança, você tem as taxas assim 2%, 3% ao ano, taxas altas, são taxas de 4%, 5%, mas em períodos de alta, que a gente vive uma situação anômala, quer dizer, a taxa básica aqui, se aqueles dois exemplos que eu mencionei anteriormente, seria na casa dos 3%, não tem como pagar 4% líquido. Quer dizer, se a gente quer ir para um mundo de taxa básica mais baixa, crédito mais baixo, que poupança alta não dá. Escolhe um ou outro, não dá para viver nos dois mundos. Deixa eu fazer uma pergunta para o Petrucci também em relação a alternativas aí de poupança. Nesse período brabo de inflação, o imóvel era uma alternativa e você tinha uma relação, era um pouco arbitrária, porque você tinha reajustes semestrais lá, que o aluguel deveria valer 1% do preço do imóvel. Com redução de taxa de juros aí, digamos, existe ainda esse poupador imobiliário aí, que joga em tijolo a sua poupança e tem um parâmetro do que é essa remuneração hoje imobiliária? Olha, o parâmetro ele diminuiu muito, inclusive por causa da valorização imobiliária dos últimos anos, né? Hoje um aluguel residencial aí está girando em torno de 0,05% a 0,7%